Hoje as empresas vivem um mercado muito competitivo, clientes cada vez mais exigentes e necessidades muito mais arrojadas desses próprios consumidores. É preciso pensar de forma inovadora, é preciso raciocinar de forma inovadora. Por isso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre um tema chamado Design Thinking. Confira! Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é Design Thinking. Esse tema é um tema diferente, as pessoas que ouvem essa expressão podem não entender bem, mas não se preocupe, a gente não vai falar de desenhos, nós vamos falar de pinturas, nós não vamos falar de moda, mas nós vamos falar alguma coisa relacionada a desenhar pensamentos, a desenhar ideias, que estão ligadas à questão da inovação, que faz parte da abertura do nosso programa. E para isso eu trouxe aqui o especialista, que é o João Carlos Gomes. É um prazer tê-lo aqui, João, conosco. Para mim também é um prazer imenso, Paulo, poder a gente tratar de um assunto tão interessante hoje, não? Já vou aproveitar e perguntar para você, qual é o significado dessa expressão Design Thinking? Design Thinking está muito associado à inovação. Inovação é uma demanda das pessoas comuns do mundo presente. As tecnologias desenvolveram produtos, serviços e processos que induzem as pessoas a quererem mais, melhor e, de preferência, o mais novo possível. O Design Thinking vem para atender essa demanda da vida moderna. Design Thinking significa, como você falou, desenhar um pensamento. Só que numa perspectiva diferente do que se conhece hoje. Desenhar um pensamento com foco em pessoas. O Design Thinking é absolutamente centrado nas pessoas e olhar para as pessoas no que elas mais desejam na vida. Então, o problema para o Design Thinking não deixa de ser algo que impede e dificulta cognição, emoção e estética. Okay. Isso, tudo que dificulta as pessoas nesse plano de pensar, da estética e da emoção, o designer, no Design Thinking, vê como problema. E qual a solução que ele propõe para esse problema que ele vê? A solução é um bem-estar que ele espera que as pessoas tenham na sua vida comum, estando associado a lazer, estando associado a trabalho, a esporte, a música e a cultura. Portanto, o Design Thinking, quando pensa solução, pensa necessariamente resolver problemas de lazer, de cultura e de bem-estar para as pessoas, assumindo que o problema que elas têm é algo que impede a elas questões ligadas a pensar, a estética e a emoção. Então, ele centra todo o seu esforço na pessoa. Isso pode ser coisas do cotidiano que acontecem, que a princípio, se você tiver um pensamento um pouco mais retilíneo, um pensamento mais simplificado, de repente você vai resolver sobre um prisma de uma pessoa só, né? E aí, como você fala, envolve as pessoas, você pode utilizar essa maneira, colocando essas pessoas dentro da situação para que elas possam trazer as contribuições, não é isso? E, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do Design Thinking, a solução do problema é pensada a partir das pessoas que vivem o problema. E o problema percebido na ótica de algo que incomoda e que tira a satisfação de questões que estão ligadas principalmente à questão emocional. Uhum. O que eu então disse que o Design Thinking é alguém, ou um profissional, que tem um pensamento conhecido como abdutivo. O pensamento abdutivo nada mais é alguém que imagina que algo possa vir a ser. Quando se pensa que algo pode vir a ser como solução de um problema, está implícito de que a solução não é determinada pelo problema. A solução se encaixa dentro do problema. E como o centro é a pessoa, a busca por solução do problema necessariamente vem das pessoas. O que sentem, o que pensam, o que dizem, como vivem e o que sonham. Esse é o objeto de trabalho do Design Thinking.
ele serve para produtos, processos, serviços, e ele serve para solucionar problemas das organizações e problemas para as pessoas. Do dia a dia, qualquer tipo de situação. Perfeitamente. Quando você fala de... O que você quer dizer, em suma, de abdutivo? Abdutivo é um tipo de pensar em que se imagina que algo possa vir a ser, mas eu ainda não tenho ele claro. Vou dar um exemplo. Para mim que é a tendência, algo que pode acontecer porque existe uma tendência. Por exemplo, algum produto que surgiu porque se percebeu que existia uma tendência de comportamento das pessoas e aí vai por esse raciocínio, por exemplo. Exatamente, Paulo. Esse raciocínio é perfeito. O pensamento abdutivo é alguém que, percebendo uma certa tendência, e o que é a tendência? A tendência são contextos que acontecem na vida moderna. Por exemplo, a Olimpíada que virá, não é? É uma tendência, né? Por exemplo, a seca e a falta d'água no estado de São Paulo, não é? É uma tendência. O que é o pensamento abdutivo? Olhar para essa tendência e, a partir dela, pensar soluções de problemas que podem surgir dentro da tendência e propor soluções com foco nas pessoas, né? Essa é a ideia do pensamento abdutivo. Para propor soluções, a primeira etapa do pensamento do designer thinking é trazer à tona o problema. O problema é o começo de tudo. E o que seria o problema, como eu disse inicialmente? Algo que impede e dificulta processos emocionais, de cognição e de estética para as pessoas. Vou exemplificar para a conversa ficar mais simples. Um ponto de ônibus, onde um grupo significativo de pessoas esperam pelo ônibus, e os ônibus demoram e traz a essas pessoas um incômodo e uma dificuldade da sua vida comum. Aquele fato da vida real induz o designer thinking a pensar possíveis soluções para aquele problema. Mas eu não consigo propor soluções para aquele problema se eu não conheço detalhadamente o problema. Mas não o designer, as pessoas. O que o designer faz? Olhando o problema que ele supõe ser problema, emerge naquele grupo de pessoas e se relaciona com ele com o objetivo de tentar esclarecer todos os conjuntos de necessidades que aquelas pessoas têm. As necessidades que aquelas pessoas têm numa conversa informal, por exemplo, pode produzir insights que vão gerar um multiplicativo de ideias. Esses multiplicativos de ideias vão propor ao designer e à equipe de designer, né, o que a gente chama ideação. A ideação são múltiplas ideias que emergem de insights na conversa com aquele que vive o problema, e esses insights produzem pedaços de ideia, e esses pedaços de ideia na equipe de designer formam um encaixe e é possível nascer uma ideia que fecha esse encaixe nascido de múltiplos insights. Então eu pego o grupo, quem está envolvido, pego a perspectiva de cada um. Um vai dizer assim, o problema é que eu chego aqui, eu fico um tempão esperando, e eu não sei que horas passa um ônibus, e aí eu acabo chegando muito cedo, e se eu chego em cima da hora, aí o outro fala assim, não, é que eu tenho que estar com uma criança aqui. Então, cada um vai colocando algum aspecto disso, aí você vai colocando esses aspectos todos. Exatamente. Esses aspectos que emergem daquele que está vivendo o problema produzem insights do seguinte tipo. Bem, o que esse conjunto de problemas aparecem para nós pode sugerir insights do seguinte tipo. E se houvesse um aplicativo que, como hoje o smartphone é comum a todas as pessoas, dissesse às pessoas quanto tempo o ônibus levaria para chegar, mas mais do que isso, se ele está lotado ou não. Essa informação poderia ser muito boa para eles, mas como não foi pensado pelo grupo e sim só o problema, eu preciso conversar com o grupo se esta solução é desejável ou não. Ou seja, então tem um retorno, não é só os insights que são as colocações do grupo, as possíveis ideias que saiam daí, mas voltar com aquilo que se propõe como solução ao problema para verificar se isso vai atender a necessidade do grupo. Perfeitamente. De posse dessa volta que se leva para o grupo o problema, ele poderá dizer, nossa, é importante eu ter um aplicativo que me diga não quanto tempo o ônibus vai chegar, mas se ele está lotado ou não, para que eu tome uma decisão que me dificulte já a dificuldade que eu vivo.
né? Então, este diálogo é o que a gente chama a metodologia do Design Thinking. Sentir o que as pessoas pensam, porque esse problema que elas pensam, depois elas analisada como elas poderiam solucioná-los na conversa com elas, é que pode sugerir uma ideia de um aplicativo num smartphone que possa informar se os ônibus estão cheios ou não, quanto tempo leva para chegar e que possibilita essas pessoas tomarem decisões que sejam as melhores para elas. E, por exemplo, assim, esses ônibus está lotado, chega em qual lugar? Qual é o destino que você deseja chegar? Você coloca o destino e fala assim, existe a opção também do ônibus tal e ônibus tal que vai chegar em tanto tempo. Quer dizer, você faz a inovação no processo aí, dando possíveis soluções para o problema que é o problema específico, que na verdade é pegar ônibus. Ele quer pegar ônibus, né? Ele não quer ter um aplicativo que informe assim, caramba, eu não vou pegar um ônibus. Isso. Eu quero ter uma alternativa para que eu possa utilizar uma outra linha para chegar no destino que eu pretendo. Perfeitamente. E aí, quando esse diálogo faz emergir essas possíveis soluções, é que o método do Design Thinking está preparado para se fazer o que é chamado prototipação. Então, são 3 etapas no design, né? Eu tenho o problema, eu vou olhar com bastante cuidado as características dos problemas, aspectos técnicos, tecnológicos. Vamos ver, tem uma imagem que você trouxe para a gente, mostra a primeira imagem para a gente aí, que tem o processo que é a sequência, né, desse... Tá aí, a identificação dos problemas, que é o problema em si, que é o primeiro lá em cima, né? E depois uma pirâmide como você fosse emergindo, descendo e criando o que a gente chama a especificação do problema. Então, o questionamento e possíveis refinamentos da questão orientadora, que é o que... No questionamento, no caso do nosso exemplo, para as pessoas entenderem do ponto de ônibus, as perguntas é assim, os senhores teriam todos smartphone para ter uma informação sobre os próximos ônibus? Porque poderia ocorrer de, naquele grupo, 40% não ter smartphone. Isso não resolve. Eu preciso ver, então, questionar essas questões. Depois eu preciso ver se os aspectos técnicos e tecnológicos são de acesso a essas pessoas. Você saberia ler um smartphone, iniciá-lo, para poder compreender se o ônibus está demorando ou não? E a outra questão seria da ordem social. Esse aplicativo ou essa possibilidade ajudaria você? Então, esses detalhamentos, essa parte do problema, é preciso conversar com as pessoas. É o que mostra a pirâmide, não é isso? Certo. Vendo a continuidade lá na pirâmide que nós temos, mostra pra gente. Não, a anterior mesmo, primeira. Tem o detalhamento do problema, aí entra o que você falou, os aspectos técnicos, psicológicos, econômicos e sociais, depois a validação do problema, que é a relevância, e aí quando você falou pra gente que é a imersão, que é a pesquisa e contextos reais da área profissional envolvida, que é o problema em si, né? Perfeitamente. Então, quando você vai discutir a pertinência, quando você vai discutir a pertinência e a importância do problema, é que na conversa com o grupo, o problema, você vai começar a perceber que o problema é pertinente, ou seja, é algo que vem a tempo, vem a calhar, como se diz na linguagem comum, né? Que ele é execuível, é possível realizar um aplicativo num smartphone, ele pode ser executável. Essa é uma discussão que o design precisa ver se isso é concreto na conversa inicial. E quando você vai para a imersão, na verdade você vai já chegando no ponto em que uma ideia desses insights começa a brotar. Eu tenho o grupo problema, eu os ouço, eles me contam as dificuldades que ele tem, eles me geram insights, eu devolvo a eles as possíveis soluções, eles fazem considerações sobre as possíveis soluções e eu começo a me preparar na fase de imersão para então extrair ideias que eu vou selecionar para ser uma delas a melhor para atender aquele problema que eles estão vivendo. Ok. Vamos para o intervalo, a gente continua esse papo em seguida para dar continuidade a esse raciocínio. A gente volta em seguida, até mais. Lar Espírita Mensageiros da Luz,
que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, de bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações, sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita. A visita normalmente é no domingo. Você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é Design Thinking. Antes da gente continuar com o nosso entrevistado, eu quero falar de um evento para vocês que acontece aqui na região, aqui em Santos, que é promovido pela MKT Virtual, que é o programa TIP, que já foi falado aqui. A Ludmila esteve conosco aqui, falou desse programa, como é que ele funciona, e ele tem a ver ou está relacionado com o Dia do Professor, que vai acontecer no dia 15 de outubro. Eles vão apresentar um documentário chamado Quando Sinto Que Já Sei, que ele trabalha a questão de práticas educacionais inovadoras que acontecem no Brasil. É um evento de cunho beneficente, a entrada é R$15, é o ingresso social. Vocês podem ver mais informações no endereço que está aí na tela, que é eventic.com.br/doc-professores, tá? Dê uma olhadinha, a inscrição pode ser feita pelo próprio site do evento. E aí vocês podem participar, né? O João já falou que vai participar também, que é o dia do professor, é o dia que o professor está de folga, ele trabalha, não é isso? Esse vai ser às 19 horas, esse é só à noite. O pessoal do TIP faz eventos de dia inteiro, eventos muito interessantes que trazem bastante informação, conhecimento, experiências aqui para a nossa região. Bom, falando sobre o Design Thinking, né? O João estava falando para a gente sobre a estrutura, como é que faz, como é que começa o Design Thinking, como é que começa a questão do levantamento do problema, pegar esses insights para construir a ideação, que é as possíveis ideias para que você possa colocar em prática. E eu vou pedir para o pessoal colocar a imagem 3, a terceira imagem aí para a gente. E aí que é esse caminho que você falou para a gente, que é a imersão, que é o primeiro ponto, depois a ideação, e depois passa para a prototipação, que nome é complicado esse nome, é fazer o protótipo daquilo que foi escolhido para a gente como ideia, possível ideia. Na verdade são geradas ideias, né? Como no brainstorming se usa também esse tipo de coisa, você gera possíveis ideias, e aí nessas possíveis ideias colocar mais de uma para que qual seja mais viável para aquilo, né? Perfeitamente. E na prototipação é essa fase, ver qual é a mais viável e, mesmo ao ser mais viável, levar para o grupo problema o protótipo. E ali você vai ter a validação, não é? Ele vai dizer, ótimo, tá bom. Não, eu não compreendo isso eu não entendo, precisa simplificar. O que nós estamos conversando aqui que eu acho interessante, exemplificando? O centro são as pessoas são ouvidas nas suas necessidades e nos seus incômodos, e o design está simplesmente ouvindo-as e procurando encontrar soluções com elas, para elas, e que às vezes não necessariamente está sendo determinado pelo problema, mas sim pelo que elas sentem, fazem, usam e pensam, não é?
Esse é, eu acho, que o dado mais relevante para compreender o Design Thinking. A solução não é determinada pelo problema, mas ela se encaixa dentro. Daí o sentido da inovação. Aparece algo novo que não foi determinado pelo problema, mas que pretende solucionar o problema, não é? Sim, aí é deixar as pessoas satisfeitas no final da coisa, né? Perfeitamente. A solução nada mais é como criar bem-estar para as pessoas no plano do lazer, da cultura, da arte, do trabalho, dos processos de trabalho. Aqui não está fora a vida do trabalho, né? Quer dizer, quando se fala de processos industriais, quando se fala de serviços, nós estamos usando a mesma metodologia. A diferença é que no processo industrial e na metodologia, o grupo problema são os colaboradores da empresa no processo produtivo. No processo como um todo. Perfeitamente. Pode ser o pessoal até do administrativo, do financeiro, que também tem uma influência no impacto do problema, né? Perfeitamente. Quer dizer, há um problema industrial que eu quero resolver e há uma equipe no processo produtivo. Ouvir essa equipe, ter um entendimento do que ela tem de entendimento sobre o processo, e o designer, a partir do entendimento que ela tem sobre o processo, construir insights e voltar para conversar com ela, pode trazer soluções que a empresa racionalmente pode não ter percebido. E essa conversa, que é do pensamento abdutivo, pode trazer sistemas inovadores que não se tinha pensado antes, porque é esse pedacinho de ideias que cada um contém, mas que não sabe todo o seu percurso, unido às outras pessoas que têm outro pedacinho, que também não sabe como unir, que ao juntar-se no Design Thinking, constrói um desenho que pode emergir algo que foi pensado e que não havia sido pensado antes. A lógica é bem construída nesses termos, não é? E às vezes também você pode ter uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, mesmo que não esteja envolvido, mas que tem uma visão fora da situação, fora do problema também, que também pode ser um agente, alguém que entre aí e de repente dê uma ideia totalmente diferente, né? Por que você não vira para a esquerda em vez da direita? E todo mundo está pensando em passar por cima, né? Mais ou menos assim. Perfeitamente. E aí você fala assim, pô, ninguém imaginou que seria tão simples. E você agora está trazendo um assunto interessante. Como se constituem as equipes no Design Thinking? Do lado da equipe que a gente chama de pesquisadores para conversar com o grupo problema. No Design Thinking, dada essa característica de pensar algo que deve vir a ser, os membros da equipe, quanto mais heterogêneos, melhor. Há nas empresas especialistas de design, no grupo, pessoas ligadas à música, que tocam guitarras, outros que são ligados a esporte e outros que são ligados à empresa. Esses pensamentos diferenciados, quando postos num grupo problema para pensar possíveis soluções, constroem pedacinhos de ideias ao seu jeito, que quando encaixadas geram uma solução que não era pensada antes, não é? Tá, e aí você me remete à questão não só das pessoas que estão envolvidas na situação do problema, mas o designer ou os designers que vão fazer isso, que tem que estar muito bem preparados para conduzir esse processo. Perfeitamente. A equipe do designer, há dois fatos relevantes que caracterizam a equipe do designer. Forte pensamento colaborativo. A ideia de que a equipe do Design Thinking, e você pode usar em qualquer circunstância. Você quer montar uma equipe de Design Thinking na sua empresa, na sua escola, nas universidades. Eu quero melhorar processos educacionais. Os meus Design Thinking serão professores, pessoal da limpeza, pessoal da área administrativa. Mas o que eu preciso necessariamente dessa equipe? Forte pensamento colaborativo. O que é o pensamento colaborativo? Aquele que converge, aquele que é recíproco, aquele que tem propensão a convergir, construindo somas e não divergências, ou seja, o pensamento colaborativo é aquele que converge, acrescentando situações que não foram apresentadas naquele momento e construindo o que a gente chama colaboração. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que uma equipe colaborativa de Design Thinking precisa ser prospectada a partir de um entendimento que a equipe tem de si própria. Isso significa dizer que cada designer tem uma compreensão do seu parceiro e o que ele pensa sobre questões
colaborativas ou não, como ele vê a vida, para que cada solução proposta eu não crie impasses e não deixe a ideia avançar. A ideia é que a proposta é que a ideia flua a partir de dinâmicas colaborativas, não é? Ok, então você que está vendo esse tema com a gente aqui, percebe que existem formas diferentes de lidar com as situações do dia a dia, sejam elas mais simples ou mais complexas, e você tem uma metodologia muito legal. O Canvas, que foi apresentado aqui há umas semanas atrás pela Patrícia do Sebrae, tem um pezinho aí no Design Thinking, né? Porque ele tem um raciocínio muito colaborativo, até porque você monta o Canvas e tem a participação de outras pessoas para te dar outras visões. Então, é uma maneira de você utilizar, nesse caso o Canvas, muito para negócio ou ideias, ou então o Design Thinking como um todo, que você utiliza para situações quais sejam elas, né, para inovar um produto, para resolver uma situação, um problema, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A prospecção de ideias a negócios é uma interligação entre o Design Thinking enquanto metodologia para prospectar ideia a negócios e o Canvas como modelagem da ideia a negócios. Okay. O Canvas vem e se encaixa dentro de uma ideia que foi prospectada a partir de uma metodologia que sugere algo inovador. E o Canvas vem e modela a negócios essa ideia, né? Então, quando você fala sobre o timeline para construir uma ideia a negócios, na verdade você está dizendo Design Thinking primeiro, modelagem Canvas depois. Legal. Elas se unem, se complementam e criam um modelo fantástico na vida dos empreendedores modernos, né? E aí no final faz o plano de negócio, depois que realmente, vamos para essa ideia mesmo, agora vamos detalhar essa ideia para que a gente possa colocar em prática. Acho que o empreendedor que hoje nos vê, ele já está percebendo os passos que são interessantes para construir um que a gente chama uma empresa ou uma startup. Eu prospecto uma ideia inovadora, modelo via Canvas, e uma vez modelado o Canvas consistentemente em cima de uma ideia inovadora, eu defino um plano de negócios, onde ali eu construo as fases que são fundamentais de um modelo de negócio. Aí eu vou quantificar. Enquanto o modelo de negócio Canvas mostra o que e a intersecção entre o que, como e para quem, o plano de negócio mostra o quanto daquele o que para quem, não é? Exatamente. Só que tudo isso emergiu de uma ideia inovadora que foi prospectada a partir do modelo Design Thinking. Isso aí. Eu agradeço a sua presença, nosso tempo termina aqui. Eu vou ressaltar para vocês uma coisa que não foi falada ainda, mas o João ele faz parte da FATEC, aliás, do Centro Paula Souza, que é um grupo dentro do Governo do Estado de São Paulo, né? E as ETECs e FATECs, né, que são trabalhadas aí na formação técnica de profissionais. E ele falou para mim que existe uma parte de formação de profissionais para o mercado e também hoje de formação de profissionais empreendedores, tá? Essa é a proposta do Centro Paula Souza, é gerar um empreendedorismo de protagonismo, onde alunos de ETEC e FATEC, prospectando ideias a negócios, podem, ao se formar, gerir os seus negócios. E essa é a ideia que nós estamos desenvolvendo, e aqui na região de Santos, eu sou o supervisor do Polo Regional de Santos, da agência Inova Paula Souza, que é uma organização dentro do Centro Paula Souza. Ok, mais uma vez obrigado, João. Obrigado a você que nos assiste. Confira as informações no facebook.com/Talentos em Foco e também no youtube.com/Talentos em Foco, onde a gente tem todos os programas que já aconteceram depois que passaram pela TV. Uma boa semana, obrigado pela audiência e até mais.